Vamos começar mais um podcast nosso, que a Faculdade de Medicina não te ensina. E hoje, a nossa convidada brilhante, Isabelle, que trabalha com posicionamento de marca, posicionamento pessoal, vai falar um pouquinho para a gente qual é o papel dela junto ao médico para trazer isso para a realidade, para o dia a dia do colega médico, que muitas vezes mal sabe a medicina. Ele fica ali só naquela ciência médica, no estudo, e sai da faculdade, Isabelle, sem saber muita coisa fora daquele mundo, daquele universo dos colegas médicos. Eu queria que tu explicasse um pouquinho para a gente como é o teu trabalho. Tá. Eu sou a Isabelle Coelho e eu trabalho com médicos há mais de 15 anos. Sou contadora e comecei a trabalhar no meu médico fazendo contabilidade exclusiva para eles. Só que lá eu percebi que faltava um pouco de posicionamento e eu já trabalhava com moda feminina. E ali eu percebi que esse posicionamento de se colocar hoje nas redes, algo mais dinâmico, o poder da vestimenta e da imagem fazia toda a diferença para esse profissional hoje que está se lançando no mercado. E então, o que é que eu acho hoje sobre o posicionamento? Um médico em início de carreira, ele precisa ter clareza de onde ele quer chegar, como ele quer se posicionar nas redes, principalmente, porque disso ele vai fazer a carreira dele de sucesso. E afinal, todos os profissionais querem ter essa carreira de sucesso. Eles saem da faculdade almejando essa carreira de sucesso, mas quando saem ainda não conseguem se colocar no mercado, se posicionar, estar falando para os colegas e para os pacientes. Então, hoje eu consigo ajudar esses profissionais através da vestimenta a se posicionar dentro do mercado de trabalho. Isabelle, muito interessante que tu explicou aí pra gente. Mas eu tô aqui no meu termo. Eu nem sou aquele médico recém-formado, mas também não sou aquele médico com décadas de formado. E eu fico entre aqueles colegas mais jovens que dançam no TikTok e aqueles colegas mais velhos que ainda acham que médico não deve aparecer, que médico tem que ser low profile, né, que a nossa profissão ainda é um sacerdócio. Como é que a gente faz isso que tu tá dizendo pra gente sem parecer uma coisa assim meio supérfluo? Porque eu enxergo isso como algo muito importante. Quando você olha os grandes executivos, né, a grande maioria nas outras áreas utilizam isso aí no seu dia a dia. E eu queria desmistificar um pouco essa cultura e esse preconceito que ainda existe dentro da medicina. Na verdade, eu acho que deve-se começar se importando com a imagem que você deseja transmitir, né? Então, eu acho que essa é a base. Você sair da faculdade achando que vai ser só a sorte da sua técnica e do seu estudo, não vai fazer você se destacar no mercado. Então, hoje, você precisa começar a entender que o posicionamento vai tirar você da média. O médico que faz lá a dancinha, eu não sou muito a favor, né? Então, eu acredito que ele tem que ter um posicionamento muito claro de transmitir essa imagem que deve ser construída. Ou seja, se ele quer se posicionar como um médico de sucesso, ele precisa saber quais são as estratégias que ele vai passar para o paciente ou para o colega médico, porque não adianta você só se posicionar lá para o seu colega médico, que muitas vezes o profissional fala para o outro profissional e esquece de falar para o seu cliente, para o seu paciente. Então, esse posicionamento deve estar muito claro desde o início para eles começarem a se posicionar. E esse preconceito existe muito, porque as pessoas colocam como se a rede social fosse algo errado ou supérfluo realmente, quando na verdade não é. Hoje você está visto, ser visto, você abre portas, você se coloca de uma forma mais rápida no mercado de trabalho. Então você está aqui, pessoas de outros estados, de outros países estão vendo o seu currículo. Então você aparecer de forma estratégica vai fazer toda a diferença para o seu posicionamento, para a sua carreira, para o seu consultório, para o seu faturamento. Então hoje eu acredito muito que se posicionar importa. Com certeza, e você falou uma coisa muito importante, que é a estratégia. É isso que falta. Eu acho que os colegas querem vir para a rede social, mas eles não têm estratégia. E aí vem dancinha, que é opinião pessoal minha, eu acho que o que a gente tem que fazer na rede social é trazer conhecimento, é trazer o lado sério da medicina e ensinar, e não falta assunto para se discutir e para se ensinar na medicina, para a população que não é da área da saúde, até para os colegas médicos que são de outra área também, que podem lhe encaminhar paciente. Então, o seu trabalho, no meu ver, ele é fundamental e essa estratégia é o que a gente tem que ajudar os jovens médicos a fazer, né? Como ter uma estratégia
para alcançar aquela métrica. E quando eu me formei, há 10 anos atrás, nós tínhamos aqui no Ceará 200 médicos por ano sendo formados. A gente vai ter agora quase 2.000 médicos por ano sendo formados. Então é outro cenário. A medicina mudou e a gente realmente tem que chegar um pouco fora da caixa se a gente quer alguma mudança. E como é que nós médicos podemos nos destacar usando a imagem? Olha, hoje a imagem ela traz um poder de abrir muitas portas. Então, eu acredito muito que essa imagem deve ser construída de forma estratégica. E quando os médicos às vezes saem ali no começo da vida, da carreira, saem somente com conteúdo técnico. Esquecem que eles vão lidar com o paciente dentro do consultório, que essa imagem ela vai impactar da primeira forma. O ser humano é visual e leva apenas 7 segundos, né, para ele ter essa opinião formada sobre o outro. Então, por que você não se vestir adequadamente? Por que você não olhar para a sua postura, para a sua oratória? Outra coisa que eu vejo muito os médicos pecarem, em não investirem em técnicas de venda, de persuasão. Você tem que entender que são empresários, que hoje você sair da faculdade, você já entra no mercado de trabalho sendo uma marca pessoal, sendo um empresário. Então, eu acredito muito nesse investimento que deve ser feito desde o início da carreira. Então, imagem não é só roupa. Para quem está assistindo a gente, né? Imagem não é só roupa. Imagem é Exatamente, é algo um muito conjunto maior. muito mais amplo. E quando colocam assim, o poder da imagem, que se coloca só moda, realmente parece uma coisa bem superficial. Mas não é só moda, eu acho que a moda vem por último, né? Então, assim, você está bem vestido faz parte, mas de que adianta você estar aqui super bem vestido se você não passa segurança? Se você está lá super inseguro para atender o paciente. Outro dia, inclusive, eu cheguei em um consultório. E eu fui atendida por um médico que o consultório dele estava super bonito, mas quando eu cheguei lá, tecnicamente era bom, mas ele não tinha empatia. Então ele não tinha o carisma, ele não sabia se portar. E tudo isso é conhecimento, tudo isso é estudado. Você tem que estudar esse posicionamento para você se destacar. Não adianta só o conhecimento técnico hoje. Além disso, você tem que ter uma bagagem muito maior de outros tantos E conhecimentos. você falou duas coisas que me chamaram a atenção. Uma, oratória. Eu vejo muitos colegas médicos que faltam um pouquinho dessa oratória, que é muito importante, porque nós todos na medicina somos professores. Eu tenho que ensinar o meu paciente a usar o remédio, eu tenho que ensinar para ele a entender qual a doença dele. E a outra é venda, que é outro grande preconceito na área médica. Mas nós estamos constantemente vendendo. Se eu quero que meu paciente use aquela medicação, eu preciso vender a ideia do tratamento para ele. Só que o vender ainda tem uma imagem muito pejorativa e não é. Quando eu digo para minha filha que a gente vai fazer isso, ao invés disso, eu estou vendendo para ela a minha ideia. E ela tem que comprar a minha ideia. Então a gente precisa entender que nós estamos a todo momento tentando vender ideias, tentando vender algum tipo de tratamento para os nossos pacientes, né? Sem levar isso aí para o lado ruim da venda e do marketing. Eu vou te fazer mais uma pergunta. Quais estratégias podemos usar, Isabelle, para construir uma marca pessoal forte, que seja lembrada e que realmente traga algum impacto para a nossa carreira? Eu acredito que, de fato, é investir nesse conhecimento de base. Você estudar vendas, persuasão. E uma das coisas mais importantes é fazer network. Esse network, você está com pessoas que, inclusive, não são do seu meio, não são da sua bolha. Você está ali, desde o início da faculdade, conversando com professores, com colegas e, principalmente, se doando. Porque quando a gente fala aqui em network, parece um pouco até interesseiro, né? Você está lá por interesse com alguém. Mas não, esse network você precisa primeiro oferecer algo a alguém também, porque se você não for interessante para o outro, você não vai sustentar isso. Esse network hoje eu acho que é uma das coisas que fazem mais diferença para você conseguir se destacar e ter essa estratégia de posicionamento no mercado. Verdade. Network faz muita diferença e eu acho que em qualquer área, né? Qualquer A área. medicina não é uma área à parte em relação a isso. Você também, além disso, é empresária, né? Você tem uma confecção, tem uma loja, vende para o Brasil todo, conseguiu escalar o seu produto. E o que é que você ensina aí para os colegas médicos que cada vez mais também estão entrando nesse mundo de inovar, de tentar ser empresário? O que é que você diz para o médico que está saindo agora da faculdade, mas ainda tem medo de empreender?
Eu acredito que primeiro tem que se estudar também gestão, né? Porque uma das coisas que eu sempre percebi na medicina é que a faculdade ensina a parte técnica, mas esquece de ensinar finanças, gestão, marketing e vendas. Gente, vendas é tudo. Então, se você tem uma empresa, você tem que ter um comercial forte. Se você não sabe, você precisa estudar ou colocar pessoas que possam lhe auxiliar nisso. Então, se você tem um consultório, uma agenda, e você não prepara a sua secretária para isso, você não olha os números no final do mês, você não sabe o que está acontecendo, simplesmente acha que vai acontecer, que você está ali esperando, não vai acontecer. Então, hoje, a minha empresa tem 1 ano e meio de um rebrand e hoje nós vendemos para o Brasil inteiro e em 1 ano de posicionamentos crescemos mais de 800%. Então, é um crescimento que hoje eu sou prova viva do que o posicionamento pode fazer com uma pessoa. Então, não é simplesmente um produto que vai se vender. É tanto que eu pouco falo do produto, eu falo muito mais sobre posicionamento, como você fazer para se destacar. E é isso que eu acredito e falo para os colegas médicos que prestem atenção nesse posicionamento, como você se coloca nas mídias e como você se vende. Porque a imagem que você vai transmitir é o que vai botar confiança para as pessoas te comprarem, né? Então é exatamente isso. Você primeiro tem que se comprar para depois você conseguir se vender. Então você tem que acreditar em você para você conseguir vender ou argumentar ou vender o seu serviço, o seu produto. Hoje no mercado se fala muito que algumas áreas da medicina ganham mais dinheiro, seja a área da nutrologia, da dermatologia, da plástica, que são áreas de destaque porque o ticket médio é bem mais alto. Mas eu acho que outras áreas da medicina você também pode se tornar referência quando você começa a ser especialista nisso, você começa a nichar, você começa a falar sobre esse determinado assunto, você se especializa nisso e você vira referência. Dessa forma, o seu consultório com certeza vai estar lotado. Isso vai para todas as áreas. Todas. Pediatria, obstetrícia, cirurgia, faz total diferença. E a gente vê aí que esse movimento, não só aqui local, o Brasil, de um modo geral, está tendo esse movimento. E quando você olha para fora do Brasil, esse movimento ele já existe também em muitos países. E foi pensando justamente nisso que a gente criou esse podcast. O que a faculdade de medicina não te ensina. O que ela ensina é muito pouco. Falta a gente aprender muita coisa de gestão, de marketing, de arte, de cultura, de empatia, de humanização, né? E a gente vai sempre trazer convidados diferentes para debater temas que façam a gente pensar um pouco fora da caixa e expandir a nossa mente, dar aquele estalo. É isso que eu quero. O que é que a gente vai ter de estalo? E para finalizar, Isabelle, quais são as 3 dicas ou 3 orientações que tu acha que aquele colega médico que está no curso de medicina agora ou que se formou há pouco tempo, ele pode levar da tua área para a carreira dele? Olha, eu acho que as 3, se eu pudesse elencar aqui, eu acho que começaria com o network, que é uma base, vendas e marketing. Eu acho que essas 3 juntas podem levar o médico para onde ele quiser. Ele passa de um patamar para outro patamar completamente Rapidamente. diferente se ele quebrar esses preconceitos que existem nessas palavras, que a gente tem que tirar. Olha, preconceito, lê-se como uma coisa preconcebida. Eu tenho uma falsa imagem do que é uma venda, do que é o network, de que é um marketing, que é uma coisa muito mais ampla do que a gente pode imaginar. Então, eu acho que quebrar essa barreira vai lhe tornar um médico muito melhor. E isso não lhe exclui de estudar a parte técnica e não lhe exclui de estudar a parte ética e humana também. Muito obrigado pela companhia e eu espero que você esteja aqui muitas outras vezes para a gente debater um pouco mais sobre empreendedorismo, sobre posicionamento, que eu acho que a gente tem muito a aprender com você. Obrigado. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui participando do podcast com vocês.